Quando você iniciar uma sessão em branco, sempre aparecerá essa janela perguntando que tipo de track você quer adicionar. Então vamos conhecer um pouco melhor cada uma delas. Eu já havia feito algumas demonstrações, mas vamos agora falar novamente do Software Instrument. O Software Instrument, eles são os instrumentos virtuais do GarageBand. Você pode tocar esses instrumentos utilizando, por exemplo, o próprio teclado do computador, e eu vou mostrar para vocês logo a seguir, ou também se vocês tiverem um teclado controlador ou uma guitarra controladora, qualquer tipo de equipamento que controle e envie as informações de notas, vocês podem utilizar. Então vamos entender melhor o que é esse tal de Software Instrument. Eu vou clicar em Criar, e aí, por padrão, ele vai abrir esse Classic Electric Piano. Bom, como ele trabalha com MIDI, e o MIDI é apenas uma informação, a gente consegue, através desse recurso, manipular muito mais do que, por exemplo, uma informação que venha em áudio, em um waveform. Quando você quiser trabalhar tocando com o seu próprio computador, com as teclas do computador, você pode apertar Command K, ou você pode vir aqui na janela e clicar em Show Music Typing. E aí irá aparecer esse ícone. Então, se vocês repararem, a tecla A do computador, ela corresponde à nota Dó do piano. Então, eu vou apertar o A. Temos aqui um Dó. Se, por exemplo, eu apertar o W, tem um Dó sustenido. Então, as letras elas não correspondem às notas. Se, por exemplo, eu quisesse cifrar um Dó, seria um C e não um A. Mas algumas vezes isso acaba coincidindo. Por exemplo, aqui o F ele é Fá, o G é Sol, aí já o H não tem nenhuma cifra que corresponda ao H. Mas, por exemplo, o F e o G, eles estão no lugar certo. O F é o Fá, e aqui realmente é um Fá, e o G realmente é um Sol. Mas vocês não têm que levar isso em consideração. Na verdade, isso foi montado de uma forma para tentar facilitar e aproximar o desenho do acorde que um pianista faria, por exemplo, num teclado comum e físico. Eles tentam aproximar o desenho do acorde. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um Dó menor, um Dó maior, melhor dizendo. Então, esse desenho, se você tentar fazer isso na sua casa, e você já tocar piano, você vai ver que, na verdade, é o mesmo desenho que a gente faria no piano. Então, é uma forma de facilitar. E aí, eu tenho aqui a possibilidade também de utilizar outros parâmetros, que são comuns da gente ter, por exemplo, num teclado físico. Eu poderia aumentar a oitava, então, com isso, eu vou estender a região do piano. Então, se eu vier com a oitava para baixo, eu vou deixar o som mais grave e para cima mais agudo. Então, você pode clicar diretamente aqui, e se você reparar, aqui no gráfico ele já muda a área que está selecionada. Quanto mais para a esquerda, mais grave vai ser. Então, da mesma forma que eu tenho esse Dó aqui, eu tenho esse Dó também uma oitava abaixo. E eu tenho ele também uma oitava acima. E aí vocês podem mexer nisso apertando aqui, ou vocês podem utilizar a tecla. Então, se eu apertar Z, eu consigo também movimentar a oitava. E aí eu tenho a possibilidade também de mexer no Velocity. Isso é, digamos, a intensidade da nota. Então, como é um arquivo MIDI, o MIDI ele não carrega em si a intensidade, ele é apenas uma informação. Então, você pode trabalhar com essa intensidade. Por exemplo, se você estiver gravando um violão acústico com um microfone, a forma que você tocar, se você vai tocar mais forte ou vai tocar mais fraco, vai influenciar no desenho da waveform. Mas se você fizer isso via MIDI, ele não carrega essas informações de waveform, ele é apenas um arquivo, um quadradinho. Então você pode, através do Velocity, tentar trabalhar com essa questão da dinâmica. Então, se eu diminuir, olha só o que vai acontecer. Eu vou segurar o C, eu vou deixar, por exemplo, aqui em 13. A gente mal ouve porque é muito baixo. Então, segurando o V, eu vou aumentar até chegar, por exemplo, aqui em 127, que é o valor máximo do MIDI. Então, ele está bem mais forte, ó. Vou diminuir. Então, não importa se você vai tocar mais forte ou mais fraco nesse teclado aqui, no caso, pelo computador. Se você apertar com muita força
o seu teclado do computador, o que pode acontecer é quebrar a tecla do seu computador. Mas isso não vai fazer com que o som que seja gravado fique mais forte ou mais fraco. Isso não vai influenciar. Então você vai precisar mexer no Velocity se você quiser trabalhar com essa questão. Porém, se você tiver com um teclado controlador físico, aí ele já manda algumas informações desse tipo via USB pro MIDI. Aí ele vai acabar respeitando isso. Mas vamos lá. Eu tenho aqui também o botão de sustain, que aí basta selecionar Tab e o sustain ele vai prolongar a nota. Então, pode ver que eu já soltei, ó, apertei rapidinho. Então, enquanto eu estiver selecionando, pressionando aqui o sustain, que no caso é a tecla Tab, a nota vai prolongar. Então, supondo que eu queira fazer esse acorde de Dó maior durar mais tempo, eu vou tocar rapidinho, ó, tirei a mão. E agora eu vou fazer, por exemplo, uma melodia. E o acorde continua soando pra gente. Aí eu tenho também a possibilidade do pitch bend, que ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. E aí eu tenho também algumas outras configurações que estarão aqui, que vão modular o timbre que a gente estará trabalhando. Então, pode ver que a modulação aqui já está maior. E aqui é a modulação máxima, por exemplo. Se você tiver com fone, isso aqui vai dar um resultado e um efeito até melhor. O som vai ficar passeando de um lado para o outro. Então aqui é 100, aqui é no máximo. E aí se você quiser trabalhar com modulação, você pode escolher. Geralmente num teclado físico a gente também tem esse botão, mas aí a gente pode colocar ele para cima e para baixo. E isso daí é uma forma que facilita, no caso, para quem está tocando, mas aqui é fixo, né? Então se você clicar, por exemplo, no 5, ele vai ficar com essa modulação. Agora, se você tivesse esse botão em mãos para subir e abaixar, aí você poderia alternar, que seria mais ou menos que ficar clicando aqui. Então aqui é uma forma de quebrar o galho, né? Digamos assim. Bom, aí fora essa opção de trabalhar com o teclado do computador, a gente pode então trabalhar com o teclado físico. Se você tiver um controlador MIDI, por exemplo, geralmente eles são automáticos, basta você plugar via USB que eles serão reconhecidos. Então, por exemplo, acabou de reconhecer já aqui no GarageBand, mas se por acaso não reconhecer, lembre-se que você pode vir em Preference e fazer alguns ajustes. Então aqui ele já até mostra que tem 4 entradas de MIDI detectadas, entre elas, então no caso é o meu teclado. Então, repare que agora aqui eu já estou tocando no meu próprio teclado, só que aí, olha só a diferença. Eu vou tocar um pouco mais fraco. Então, ele já entende essa modulação, ou vou tocar mais forte. E aí eu tenho, da mesma forma que a gente viu ali no teclado virtual, eu tenho a possibilidade de fazer algumas coisas, por exemplo, pitch bend ou o modulation. Só que, como eu disse, aqui eu tenho botões na minha mão que eu posso manipular durante o momento em que eu toco. Então fica um pouco mais fácil fazer isso. Agora, qual que é a diferença especial que o MIDI tem em relação ao áudio? Eu vou gravar, por exemplo, um trecho aqui e eu vou errar propositalmente uma nota. Bom, não era isso que eu queria tocar. Vamos supor que eu errei, eu queria fazer. O que é legal no MIDI? Basta eu clicar aqui e abrir a edição. Lembre-se que aqui é o botão de edição, que eu posso vir aqui na nota que eu errei e fazer o ajuste. Aqui eu também tenho o botão de zoom, da mesma forma que na timeline. Então, a nota que eu errei, vamos lá. Vamos colocar para tocar. Foram essas 3 notas. Eu errei. Eu toquei um Fá sustenido e era para ser um Fá. Então, eu só vou arrastar para cá. Repare que ele até mostra aqui no piano roll, que é esse rolo de piano,
que está na nota Fá. E aí, simplesmente, fazendo isso, eu corrigi. Então, fora isso, eu posso também ajustar. Eu quero que essa nota dure mais, eu posso esticar. Ou eu quero que essa nota aqui dure menos, eu posso fazer assim. Ou então, de repente, eu simplesmente quero acertar o tempo. Então, eu posso ajustar aqui no grid. A gente vai ver também um pouco melhor esse processo de edição de MIDI. Mas é uma possibilidade que não distorce o áudio. É diferente, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a waveform, com um áudio captado, por exemplo, do violão ou de uma voz. Há algumas possibilidades de edição, porém tem certa limitação. Agora o MIDI não tem. Eu posso simplesmente pegar tudo isso e mudar de tom. Vou colocar aqui, por exemplo. Eu posso também, por exemplo, aplicar o quantize para ele deixar isso no tempo. Eu posso simplesmente chegar aqui e mudar a velocity, que no caso seria a intensidade. Então, é muito mais fácil trabalhar com MIDI. Eu posso mudar a dinâmica que foi tocada, olha só. E é apenas uma informação, são quadradinhos que vão dizer para o software, ou então, no caso, para o instrumento virtual, as notas que eu estou tocando, a intensidade que eu estou tocando. E aí, basta ter essas informações para que, por exemplo, eu chegue aqui, bom, eu toquei do, ré, mi, fá, mas agora eu quero mudar o timbre. Então, eu quero trocar, não vai ser mais um piano, eu quero que isso aqui vire um timbre, deixa eu ver aqui, de guitarra. Pode ser até que nem fique muito bonito, porque geralmente timbre MIDI de guitarra e violão não são tão legais. Mas vamos supor, vou colocar aqui, ele vai dar o alerta, né, de que a gente vai trocar, então posso colocar continuar. Vamos supor que eu achei que ficou o som bem feio nessa oitava aqui e eu quero levar ele para a oitava de baixo e deixar mais grave. Por exemplo, aqui. Então o MIDI traz bastante possibilidade para a gente trabalhar na composição e na edição. E, inclusive, vocês podem fazer alguns testes, vindo aqui na biblioteca e alterar alguma gravação que vocês tenham feito no MIDI, para sentir tudo isso que a gente está falando, se vai mudar ou não, por exemplo, a questão da intensidade. Então, se vocês repararem, essa velocity que foi escolhida é a mesma que foi colocada no caso do piano. Então, realmente, é bem legal essa possibilidade de trabalhar com MIDI. E lembrando que eles vão ficar sempre em verde. Essa é a cor do MIDI. Inclusive, se vocês vierem aqui no Loop Browser e procurarem por algum tipo de instrumento, por exemplo, eu vou vir aqui em Electric Piano, que foi um dos exemplos que a gente usou, e a gente tem loopings que são apenas áudio, e outros loopings que são verdinho, que aí no caso seriam os MIDIs. Mas aí eu vou trazer, por exemplo, esse arquivo aqui de áudio, só para já fazer uma comparação. Quando eu clico no MIDI, essa é a minha possibilidade de edição. Eu posso pegar essa nota e mandar para lá, posso pegar essa nota e mandar para cá, posso pegar a duração e trazer para cá, eu posso simplesmente chegar aqui na biblioteca e mudar o timbre. Agora, eu não tenho esse mesmo recurso no caso do áudio. Aqui está o áudio. Eu vou conseguir fazer algumas coisas. Eu posso ajustar o tempo dele, posso colocar ele um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, posso mexer com a transposição, mas eu não vou conseguir fazer com que isso aqui vire num passo de mágicas outro timbre. Então, isso aqui, por exemplo, é um piano. Eu não vou conseguir fazer com que isso aqui vire um violino. Já o MIDI eu consigo, porque é apenas uma informação. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de GarageBand. Eu me chamo Ayrton Júnior, sou produtor musical e sound designer. Durante as aulas, você aprenderá a usar o GarageBand e suas ferramentas. Com elas, você será capaz de gravar, editar, mixar e até produzir suas próprias trilhas sonoras. O GarageBand, mesmo sendo um software gratuito, te permite criar muito conteúdo de qualidade. Podemos dizer, inclusive, que ele é uma versão mais simples do Logic Pro, um software pago, também da Apple, com alguns recursos a mais.
Porém, não se deixe levar pela aparente simplicidade do GarageBand. Com ele, podemos fazer gravação multipista, fazer edições, por exemplo, para podcast, contando somente com os plugins e ferramentas nativas. Devido à semelhança entre o GarageBand e o Logic Pro, o conteúdo adquirido nessa aula poderá ser aplicado em ambos os softwares. Para iniciar, você só precisa fazer o download na Apple Store e instalá-lo em seu dispositivo. Durante todos os exemplos, estarei demonstrando as ferramentas e operações do GarageBand pelo MacBook, mas sinta-se à vontade para adaptar o conhecimento para qualquer outro dispositivo Apple. Vamos começar?